qualquer atividade dentro do Yoga e do Ayurveda. Nós, apesar de todos os mantras que nós cantamos aqui, eu gostaria que vocês se sentassem com a coluna reta, fechassem os olhos, colocassem as mãos juntas no centro do peito, Vamos reverenciar aqueles que nos antecederam nesse caminho, que nos revelaram essa ciência sagrada. Om Shano Mitra Sham Varunaha Shano Bhavat Variyama Shanna Indro Brihaspati Shano Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tatvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Namo Bhagavate Dambantaraye Amruta Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanataya Vishnave Swaha. Pede que a sabedoria nos proteja, que o conhecimento nos proteja e que possa haver luz nas nossas consciências. Nós vamos por esse período, como a Renata nos convidou para falar para vocês, destrinchando, dissecando um pouco a consciência humana, para tentar entender a origem daquilo que o yoga chama de klesha, um sofrimento existencial, um sentimento existencial de frustração, e tentar encontrar soluções para a nossa existência. Então não são temas assim simplesmente para trabalhar melhor, para poder ter mais saúde. São temas para solucionar nossa existência, solucionar os problemas existenciais. Por isso eu peço a vocês que participem comigo disso durante esses próximos meses. Tem momentos que esse tema vai ser um pouco cheio de nomes, mas é que com os nomes nós vamos identificando aquilo que forma a nossa pessoa. Em outros momentos deve ser engraçado, em outros momentos vai ser triste, quando a gente analisa certo estado amaranhado nessa consciência como nós vivemos, mas em todos os momentos vai ser sempre a busca de uma solução. Por isso, como a Renata disse, eu amo muito esse tema, mais que tudo porque ele nos dá chaves para nós podermos solucionar a nossa vida. Porque o texto fundamental do Ayurveda, que se chama Charaka Samhita, que é um texto que tem 5.000 anos, ele nos dá um conceito de saúde mental, que é: saúde mental é a harmonia entre a pessoa e o meio que ela vive. Aí eu pergunto, quem é que tem saúde mental aqui? É um sentimento de profunda harmonia e integração no nosso meio. E o meio não são só as árvores, isso é fácil, nem só os prédios, nem só os animais, mas com as pessoas. E principalmente com a nossa própria pessoa. Nós temos esse sentimento de harmonia e de plenitude na relação de vida. Como a própria Organização Mundial da Saúde também concorda com isso, quando ela diz que saúde é um estado de bem-estar
físico, mental e social completo e não meramente a ausência de doenças. Então, uma pessoa que não se sente bem, ela não tem saúde, ainda que todos os exames dela estejam normais. Vocês já devem ter passado por essa experiência, vão no médico e ele diz assim, eu não estou me sentindo bem. Mas o que é que você sente? Eu não estou me sentindo bem, não tem exatamente um problema, uma doença específica, mas eu me sinto cansado, não durmo bem, meu intestino não funciona bem, eu não estou sentindo que eu estou na plenitude das minhas capacidades. Aí o médico pensa assim, eu acho que eu faltei nessa aula no curso de medicina, porque a gente não estuda isso na escola de medicina, como lidar com situações que você não pode enquadrar dentro de uma patologia, de uma doença definida. A única coisa é que a pessoa não está se sentindo bem, não está se sentindo pleno, não está se sentindo feliz. E daí a gente pede 52 exames, médico, de laboratório, raio-x e tal. E aí esquadrinha o organismo todo e não acha nada. E agora, a pessoa trouxe os exames todos normais, sabe que mais de 80% dos exames que nós pedimos são normais. 80%. Aí a pessoa diz, aí o médico diz para ela, olha, não tem nada, seus exames estão normais. Não, mas eu não estou me sentindo bem. Não, mas você está normal, olha aqui, seu exame está normal. Aí o médico diz, então vai procurar um psicólogo. Então vai fazer yoga. Ainda bem, né, para nós que praticamos yoga, assim, vem mais gente que o médico manda porque não sabe o que fazer com a pessoa. Então vai fazer caminhada. Então vai sair de férias. Ou seja, faz qualquer coisa menos ficar aqui porque eu não sei o que fazer no meu filho. Então tome esse antidepressivo. Vai. Ou então tome esse benzodiazepínico aqui. Vai lá na farmácia, compra, tá aqui a receita, vai e começa a tomar. Um dia você vai ser feliz. Depois de 3 meses usando esse aí a sua serotonina vai aumentar e você vai se sentir feliz. Então o problema é a serotonina. Acabou, resolveu tudo. Já resolvemos o nosso problema aqui, que vai levar 1 ano para a gente tentar solucionar. Com um comprimido você soluciona. Porque vai estimular a liberação da sua serotonina e você vai ficar feliz. Se as coisas fossem simples assim, seria fácil resolver a nossa existência. Então, dentro desse tema todo, vamos começar por algum lugar. Vamos começar por aquilo que é a base de toda a sabedoria védica, de tudo aquilo que foi cantado aqui, que é o entendimento de que tudo no universo se resume a duas coisas. Não há 3 coisas. Só há 2 coisas nesse universo. Uma coisa que se chama consciência e a outra coisa que se chama substância. O universo é um jogo, uma interação das únicas 2 coisas. Você olha aqui e vê muitas pessoas, vê muitas entidades, vê muitos objetos, vê muitas coisas. Mas isso tudo se resume a 2. Se nós formos entrar na natureza de cada um e na essência de tudo que existe, seja vegetal, animal, mineral, humano, angélico, os devas, os demônios, seja o que for, tudo no universo se resume a 2 coisas e ele não passa de um jogo de 2 coisas: consciência e substância. O nome sânscrito para consciência é Atma, ou Purusha. Vou escrever aqui para ficar mais evidente. Vocês receberam uma apostila e eu tenho o hábito, meus alunos sabem, de repente eu faço 50 slides, por exemplo, e eu só projeto o primeiro, o título. Depois eu falo tudo diferente do que eu planejei, de acordo com o que eu vou sentindo a necessidade. Nem sempre eu vou seguir a sequência que está aí na apostila, mas é importante vocês terem aí em mãos. Então, tudo é um jogo de Atma e Prakriti. Atma é consciência. Prakriti é substância, ou a natureza. Então, o que é que significa em sânscrito a palavra Atma? Atma significa aquilo que não se move. Atma significa aquilo que não se move.
Portanto, o Atma não pode se referir à alma das pessoas. A ideia é que a alma está em constante evolução. Não pode se referir à mente, porque a mente está em constante mudança. Então é algo que não muda. Algo que não muda é a consciência cósmica. Há uma consciência que não aprende nada, que não se desenvolve, porque ela já é plena. Ela já é tudo. Ela já sabe tudo. Não há nada que falte para ela saber. Ela é pura consciência. Ela é imutável. A natureza dela é imutável. Então não é alguma coisa que está evoluindo. E nem mesmo alguma coisa que possa ser chamada de Deus. Porque, para esse Atma, você não pode fazer uma oração. Ó Atma, por favor, vem até mim e me dê um carro que eu estou precisando muito, que eu estou andando a pé. Ou então, eu estou com um problema de saúde aqui, me cura desse problema. Ele não tem como sair daquele estado de mutabilidade dele para poder te atender. Ele é consciência imutável, uma, única. Eu sou capaz de falar, e você também, nós somos capazes de pensar, de sentir, porque esse Atma está interpenetrando todos nós. E apesar de estar em tudo, ele não é afetado por nada. Ele não é afetado pelo que nós pensamos, nem sentimos, nem falamos. Aqui, quando vocês entoaram o Gayatri Mantra, vocês disseram Tat Savitur Varenyam, aquele que brilha com o esplendor do sol. Quem é esse Tat Savitur Varenyam? Savitri é o néctar que flui do sol. Mas não é o sol físico. Esse sol é essa consciência cósmica. Esse sol é esse Atma. E o néctar que flui dele é Savitri, que é o que nós invocamos aqui no Gayatri Mantra. O néctar que flui da consciência cósmica, que é chamado Shakti, o poder, a mãe divina. Gayatri é um nome feminino. Então esse mantra é um mantra feminino. É um mantra dedicado à grande mãe, à grande consciência na sua forma de néctar, que flui do sol da vida. Por exemplo, se nós pensamos no sol físico, que é um grande exemplo disso, quando você diz assim, vou tomar sol, o que é que você faz? Pega uma nave, viaja 149 milhões de quilômetros e queima lá no sol? Não, né? Eu espero que não. Então o que é que você faz? Você vai ali para fora e toma o quê? A luz do sol. Não é isso? Quando você diz o sol dá vida para a terra, o sol sai de lá e vem aqui dar vida para a terra? Não. O que ele faz? Ele simplesmente emana luz. Simplesmente emana luz. Se você xingar o sol, ele não fica mal-humorado. Se você falar bem dele, ele não se sente orgulhoso. Qualquer coisa que nós fizemos aqui na Terra não afeta o sol. O sol, porque o sol simplesmente emana luz. E a luz do sol contém os atributos do sol. Quais são os atributos dessa vela? Daquela chama? Não são luz e calor? Agora, eu percebo isso porque a chama emite essa luz e esse calor. Entenderam? Então, qual é a diferença entre Atma, essa consciência cósmica, e esse Savitri, esse néctar que flui dessa consciência cósmica? É a diferença entre a chama e a luz da chama. É a diferença entre o sol e a luz do sol. O Atma simplesmente está presente, emana luz, não é afetado por esse universo. A luz dele é que penetra na matéria, na Prakriti, toca a matéria e ela entra em movimento e gera esse universo todo, você e eu. Entende? Essa matéria não tem consciência própria. O cérebro não secreta uma pessoa. Em medicina a gente estuda, e a biologia ocidental a gente estuda como se
o cérebro secretasse uma pessoa. O fígado secreta bile e o cérebro secreta você. Não é, de fato? Vê se não é. Assim, a gente pode não dizer isso, mas vive como se fosse. Por exemplo, eu já falei da serotonina. Quando a pessoa está triste, está faltando uma substância que é a serotonina no cérebro. Toma um estimulante da serotonina. Se a memória está ruim, falta dopamina. Ou seja, todos os estados mentais são cada vez mais identificados com processos químicos. Quem pensa dessa maneira acredita que o cérebro secreta uma pessoa. Porque todo tratamento é biológico, é químico, para resolver problemas psicológicos. Não é assim que um certo ramo da psicologia, ou principalmente da psiquiatria, funciona? Então a base é a ideia de que nós somos produtos de reações químicas nesse corpo. Tanto é assim que quando nós vemos a pessoa de maneira tão bioquímica e biofísica e biomecânica, que quando eu pergunto todos os dias na consulta, me conta o que você come? O que você come? O que a pessoa me diz? Eu como um carboidrato, uma proteína, e a vitamina A e vitamina C de manhã, depois na hora do almoço eu como carboidrato e proteína, à noite eu não posso comer carboidrato, eu só como proteína. Quem é que come carboidrato e proteína? Fala pra mim. Você vai lá na farmácia comprar comida? Não, você come arroz, feijão, batata, tomate, mas é tão bioquímica a visão que a gente tem da pessoa e da vida, que agora toda a comida virou carboidrato, proteína, aminoácido tal, gordura tal, monoinsaturada, poliinsaturada, pode tanto, 15% de um, e ainda tem um valor nutricional que vem descrito no rótulo, não pode vender nada se não tiver isso. E aí cada um já tem quantificado quanto precisa de cada coisa, não importa a sua profissão, não importa onde você mora, não importa a atividade física que faz, todos nós precisamos de tanto de vitamina A, tanto de vitamina B, tanto de vitamina C, tanto de vitamina D. E os modismos. Agora ninguém mais tem vitamina D em nível adequado. Aí precisa vender vitamina D. Deve ter alguém precisando desovar algum estoque de vitamina D por aí. Daí o que acontece é que todo mundo está carente. Imagina um país como o Brasil, que a gente tem que ficar fugindo do sol. Onde a gente come tudo quanto é coisa cheia de vitamina, de cálcio, tomando sol. Como é que pode ter carência de vitamina D? A não ser que a pessoa realmente tenha problemas de absorção ou de eliminação excessiva. Senão, mas é porque as pessoas se reúnem e agora vamos definir que o nível de vitamina D vai ser tal. Não é? E aí a pessoa tem que tomar. Então aí a pessoa assim, é constituída, a partir de agora, o estudo da anatomia humana. Cabeça, tronco, membros e um comprimido de vitamina D todo dia. Isso é a nossa composição agora anatômica. Porque não tem como viver sem ficar tomando essas coisas. Então, voltando àquele conceito, eu vou lá no Purusha e volto para a vitamina D, e depois volto para o comprimido. Mas vocês estão entendendo bem onde eu estou querendo chegar. Então, a luz do Purusha, a luz do Atma, esse Savitri, esse néctar flui desse sol que está no nosso coração. Esse Atma, essa chama, que é cósmica, pode ser encontrada no santuário do coração de cada pessoa. O pior demônio que puder existir, ele tem esse mesmo Atma lá dentro. O mais elevado dos anjos, ele tem esse mesmo Atma dentro dele. Essa mesma chama que simplesmente emana. Assim como se a chama é sabedoria, se a chama é poder, se a chama é graça, se a chama é compaixão, a luz que emana dela contém os mesmos atributos dela, como o sol e a luz do sol, como essa chama e a luz dessa chama. Qual a diferença entre o sol e a luz do sol? Uma diferença filosófica profunda. Qual a diferença entre o sol e a luz do sol? Não é que o sol, vamos dizer, ele está estático enquanto a luz dele é dinâmica, chega até aqui. É claro que ele se move no espaço. Mas em relação à vida na Terra, ele simplesmente emana
e a luz chega aqui e gera vida. Para que haja vida, é preciso haver a interação entre o Sol e a Terra, a vida na Terra. E quem é que faz essa interação entre o Sol e a Terra? A luz do Sol. Então, essa é a trindade védica, cósmica. A trindade é consciência, poder, ou luz, ou Shakti, e substância. Entenderam isso? Só que a substância, a matéria, por si, ela é inerte. Ela é chamada de achetana. Achetana, ou seja, ela não tem consciência própria. Então, como é que nós pensamos? Como é que nós sentimos? Como é que nós amamos, odiamos e temos vários sentimentos? E nos movemos? Como é que nós conseguimos fazer isso se a matéria é inerte e inconsciente? Pela luz do Atma que põe a matéria em movimento e gera vida. Entende? Então gera vida. Portanto, surgiu um terceiro componente, mas que não é nada mais nem nada menos do que a emanação do primeiro. Por isso é que eu disse que só existem dois: consciência e substância, Purusha e Prakriti, ou Atma e Prakriti. E aí nós podemos colocar, unindo a Shakti. E isso é o que representa o Om. Nós entoamos Om aqui em todas as práticas, não é? Quantos mantras? Quase todos os mantras têm Om. O Om, a letra A é Atma. Você vê que, por exemplo, Sri Krishna no Bhagavad Gita diz: a letra A tem o meu nome. E o Raul Seixas foi lá e copiou isso de Sri Krishna e fez, não é? Exato, fez a música, a letra A tem o meu nome. Por que o meu nome? Porque ele é Atma, ele é consciência pura, entende? Então a letra A é consciência. Porque vê, Om é OM, não é? Então, vê, é OM, porque é uma nossa maneira de escrever. Agora, por que escreve AUM e se lê OM? Nunca se pronuncia AUM. A pronúncia é sempre OM. E por quê? De onde surgiu que o OM é AUM? Vou explicar para vocês vão me ajudar. Pronunciem a letra A longa, com a boca aberta, assim, A. Sintam a boca, como é que ela fica. Agora pronunciem U. Agora coloquem a boca em U e tenta pronunciar A. Não dá O? É sério. Porque em sânscrito as vogais são A, U e E. Ou seja, A, U, I. Desculpa. A, U, I. A, I, U. E as outras, E e O, são semivogais, produto das vogais básicas. O é produto do A com U. Você põe a boca em U e tenta pronunciar, dá O. Põe a boca em U e tenta pronunciar I e dá E. E é produto do I com U. Entendeu? Então é assim que o sânscrito surgiu. Por isso é chamado Devanagari, a língua dos deuses. Os deuses foram que revelaram esse conhecimento. Vou fazer um parênteses para falar do sânscrito. Vê, por exemplo, por que esse conhecimento chegou vivo até hoje? Porque tantas pessoas aqui cantam esses mantras e isso é vivo até hoje. Você vai na Índia e aqui e você encontra lugares onde essa sabedoria védica ainda é praticada e vivida como se fosse hoje que tivesse começado, intensa, viva. Ilhas, não estou dizendo que a Índia toda seja assim, vocês sabem que não é. Mas tem ilhas de excelência na vivência dessa cultura védica. Uma cultura que tem 5.000 anos e se mantém viva, clara, cheia de força e tão útil até hoje. A maior parte das civilizações que viveram alguma cultura, hoje elas são ruínas.
Mas por que a cultura védica se manteve assim? Eu vou dizer para vocês, na minha opinião, por duas coisas. Primeiro, o sânscrito. O sânscrito que conseguiu manter por escrito, o que você escreve é documento. Por exemplo, dentro da nossa área médica, vários povos do mundo têm seus sistemas de cura, seus métodos de cura. Mas se isso não for escrito, isso morre. Porque as próximas gerações não se interessam mais. As receitas das nossas mães, aquelas dicas delas de receita. A filha não interessa mais, a neta muito menos, a bisneta menos ainda. Isso acaba. Como é que isso se manteve 5.000 anos vivo e intenso? Porque foi escrito. Então hoje nós podemos estudar, por exemplo, a Ayurveda com o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita, o Ashtanga Hridaya. São textos que estão lá, escritos em sânscrito. Assim como o Yoga, assim como os Vedas, tudo isso escrito. Então isso foi documentado. E a segunda é que todo esse conhecimento foi sempre transmitido na relação mestre-discípulo. Nesse caminho que é o Guru Sishya, nesse caminho não há como ser autodidata. Sinto muito. Não há como ser autodidata. Nesse caminho se aprende de quem vivencia, porque essa é uma ciência experimental. Essa não é uma filosofia. Só conhece quem está dentro dela. Não é como um cientista que analisa um rato no laboratório. Quanto mais isento ele for, mais fidedigna é a experiência dele, não é? Quanto menos ele estiver envolvido com o processo. Aqui não. Aqui, quanto mais envolvido você tiver com o processo, mais autoridade tem o que você diz, o que você ensina, o que você faz. E só pode ensinar isso quem vivencia, não precisa ser na plenitude, mas quem vivencia e faz. Aí os outros aprendem e depois se tornam mestres da próxima geração. E da próxima, e da próxima, e da próxima. Então, esse conhecimento escrito, e por isso sânscrito, que surgiu numa humanidade muito precoce. Uma humanidade ainda muito jovem. Imaginem 5.000 anos atrás, um idioma sofisticado, complexo, apto completamente a expressar verdades sutis, alta filosofia, de uma forma sintética, perfeita. Nenhum outro idioma no mundo pós-sânscrito conseguiu superá-lo nessa capacidade. Por isso é que nós hoje fazemos as coisas em sânscrito, porque isso conserva essa base e o poder, além de tudo o poder, porque cada palavra em sânscrito contém no som da palavra seu real significado. Por exemplo, você diz a palavra paz. Ela te traz um conceito desse estado mental de paz. Mas você poderia chamar a paz de teto, de pilar, de Maria, do que for. É uma convenção chamar isso de paz. Mas quando você diz a palavra Shanti, não é paz, não é Shanti? Não é uma convenção. Shanti é um som que produz na mente da pessoa o estado de paz. Porque vibra algo dentro que gera paz. Não é uma convenção. Por isso os mantras não são orações, simplesmente. Os mantras são sons de poder. São fórmulas de poder. Fórmulas capazes de transformar a consciência das pessoas. Por isso não há nenhum método mais eficiente para se alcançar a meta do yoga, que é o samadhi, que, mais importante que os mantras. O japa, repetição constante dos mantras. A mente é limitada. Ela é incapaz de se auto-superar, no sentido de se auto-transcender. Ela fica escravizada no condicionamento. Para transcender o estado mental condicionado, que é a meta do yoga,
que nós vamos ter condições de falar disso aqui várias vezes durante esse ano, para alcançar essa meta do yoga somente através do som. Por isso é que na Bíblia foi dito: e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Primeiro veio Deus disse, depois é que veio a luz. Ou seja, primeiro veio o som. E no Evangelho segundo São João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo, mais tarde ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E os homens não o conheceram. Isso parece se referir à pessoa de Jesus. Mas não é só a pessoa de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, não há diferença entre o som e aquilo que ele representa. Entende esse conceito? Não há diferença entre o som e aquilo que ele representa. No sânscrito. Depois diz, esse som, esse verbo, que é o Atman, se fez carne. Significa se fazer carne. Entrou na matéria e habitou entre os homens, ou seja, ele está aqui entre nós. E nós não o conhecemos. Nós o conhecemos. Quando eu pergunto para você assim, ou para todos nós, quem é você? Como é que você vai se descrever para mim? Eu sou o átomo imutável, eterno, absoluto. Uma de duas coisas, ou eu faço namaskar nos seus pés, ou você ficou meio maluco, se ele realmente não está muito ciente do que ele está falando. Como é que a gente se descreve? Descreve hábitos, que eu gosto, que eu não gosto, onde eu nasci, o que eu faço, meu nome, meus amores, minhas dores. Eu conto isso. Quem é isso? Quem é isso? Esse sou eu? Só há um eu. Se o universo é só formado dessas duas coisas, então só há um eu. Só há uma consciência, só há um eu sou. E esse eu sou é o Atma, nós todos tomamos emprestado dele, o eu. Por cortesia, ele nos concede essa graça de nós podermos falar eu. Só que nós identificamos esse eu com o movimento da matéria. E aqui matéria não é só esse mundo físico. A matéria que forma o corpo dos anjos, a mente dos seres. Mente é matéria. Alma é matéria. Os mundos espirituais, não tem isso. Os mundos são todos materiais. Penetrando esses mundos materiais todos, existe o ser. A consciência única. Nós podemos chamá-los de mundos espirituais, é só por uma convenção. Mas é só por uma questão de fato, de nome. Não há mundos diferentes, ou seja, tudo é matéria. Os mundos todos são matéria. O corpo dos anjos é matéria. A alma das pessoas é matéria. São modificações da matéria única. É isso? Modificações. Ela pode estar no estado muito sutil ou no estado denso como uma pedra. Nesse jogo entre o Purusha e a Prakriti, a Shakti faz a intermediação. Então, a letra A, voltando lá de novo, a letra A é o Atman, o ser. A letra U é a Prakriti. E a letra M é a Shakti. Vê, em qualquer lugar do mundo, o nome mãe, a palavra mãe, é sempre Ma. Em qualquer idioma, mãe é Ma. Ou Ma, alguma coisa, M. Porque é a Shakti, é o poder, é a grande mãe. O Senhor, o Atma, ele simplesmente emana e não está nem aí. Não está nem aí para você nem para mim. Ou seja, ele simplesmente emana. Você fala, meu Deus, eu estou aqui cheio de problema. Ele vai mudar? Não, ele fica imutável. Se ele mudasse, ele não seria Atma. Agora a Shakti não, ela vem aqui e penetra, e te ajuda, e auxilia, e te dá vida, e quer que você evolua. Ela está te ajudando, por isso ela é a mãe. E quanto mais problemático você é, mais ela te ajuda. Como toda mãe, não é assim? Mãe cuida mais do filho que dá problema do que do filho bom. O filho bom vai cuidar da sua vida, vai fazer suas coisas, ele é bom. O filho cheio de problema,
ela cuida mais. Daí o filho bom fica falando, tá vendo como é que é? Só cuida do meu irmão, que dá mais trabalho. Eu que não dou trabalho nenhum, ela não cuida de mim. Aí começam os traumas freudianos, os traumas existenciais, por ser bom. Né? Bom, então, por exemplo, daqui derivam muitas palavras em sânscrito. Por exemplo, tudo que tiver A e M, vocês deduzem que quer dizer o quê? O que é que promove na pessoa os mantras que tem A, M, Não vai despertar em você a consciência com o poder da consciência? Por isso, grande parte dos mantras em sânscrito tem por exemplo, Sarva Mulam Sanatanam Parabrahma Pratishtitam Taram Shuddhamapi Swabhabopetam Koti Shurya Prakasham Kshiravarnam Nirupadikam Shuddham Dahara Kasha Samistitam Brahma Swarupam Atmanamekam. Tudo Isso vai despertando a consciência. Vai despertando a consciência quando você vai fazendo isso várias vezes. Entende? E tudo que tiver desperta poder da matéria. O que é o poder da matéria? Prosperidade, crescimento material. E também é justo e faz parte da vida, que nós todos precisamos. Faz parte da busca humana a prosperidade. Não é isso? Então, por exemplo, o latim também é um idioma de poder. Só que usa muito Dominus vobiscum, secula seculorum. Por quê? Porque o objetivo é mais material, prosperidade. Justo, é adequado. Mas não há um incentivo maior a moksha, a libertação do ser, a consciência espiritual, no sentido do eu, do ser. Mas trazer o poder para a matéria, que é justo e adequado. Entende? Então, por exemplo, se você entoar o mantra trocando o lugar do A com o U, o que é que vai significar? O que é que você vai estar fazendo? O A vem primeiro que o U, não é? É O, mas é A primeiro e depois U. E se você trocar? Puser o U primeiro? Fica Vam, não é isso? Que, pela pronúncia sânscrita, é Vam. O que é o mantra Vam? É igual ao Om, só que você trocou a prioridade. A prioridade era a consciência, depois a matéria, agora a prioridade é a matéria primeiro. Ou seja, é um mantra que dá maior suporte, o Bija Mantra Vam, ou Vam, ele dá mais suporte para a busca do prazer na vida, felicidade na vida, realização do prazer, em qualquer nível, seja o prazer denso ou o prazer espiritual, seja em qualquer nível, mas a busca do prazer, da felicidade material, eu diria. Entende a lógica do sistema todo? Mas eu estou falando essas coisas todas só para que vocês tenham um pouquinho mais de concretude nas coisas que eu estou falando e elas não fiquem muito no nível assim tão de alta filosofia e tal. Entenderam essa ideia? Então, mas o mais importante a entender aqui é esse jogo entre o Purusha e a Prakriti, entre o Atma e a matéria, entre a consciência e a substância. Eu e você somos produtos desse jogo. E aí a palavra jogo não tem nenhum tipo de demérito ou de qualquer outra coisa. É a interação deles. E aí, para sermos mais objetivos na questão psicológica, essa interação do Purusha e da Prakriti no ser humano se manifesta como? Tem alguma coisa que está apagada? Ou então eu vou escrever de cal. Vocês me ouvem bem assim também, não é? Aqui, ó. O que é que forma uma pessoa? Quais são os componentes? Tem muitas maneiras de avaliar esses componentes. Mas o primeiro é o corpo. Vou colocar os nomes aqui. O prana, a mente, a alma e o atma. Essa é uma maneira de classificar a nossa composição. Nós somos compostos desses elementos. Veja. Esse elemento e esse elemento são produtos da matéria.
Claro que com a interação e a presença do átomo, mas eles são elementos materiais. O prana, o que é prana? Quem pode me definir o que é prana? Ou me dizer o que é prana? A energia vital. Mas não é uma energia qualquer, é uma energia vital inteligente. Ou seja, como é que a vida surge em nós? A gente estuda no colégio que a vida surgiu na Terra como? Uma sopa oceânica de moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Aquilo ficava perambulando por aí nessa sopa planetária. Atmosfera cheia de enxofre, raios, trovões, relâmpagos e tudo. Depois de milhões de anos, por alguma razão aleatória ou acidental, essas moléculas foram se juntando até formar a base da vida. Nada pode ser considerado vivo desse ponto de vista biológico se não tiver uma molécula de DNA. E a molécula de DNA mais simples que existe, a de um vírus mais simples, alguns matemáticos já fizeram cálculo de qual é a probabilidade da vida ter surgido na Terra por efeito acidental de moléculas e átomos dando sopa por aí e elas se juntando e formando uma molécula de DNA, a mais simples, do vírus mais simples. A possibilidade matemática é a mesma, isso não é coisa de devoto, é coisa de matemática. Mas pode ser matemático devoto, mas é coisa de matemática. A possibilidade é a mesma de um furacão passar por um ferro velho e produzir um Boeing 707 capaz de voar. E ainda é capaz de voar. Ou seja, a vida não surgiu na Terra como nós estudamos na escola. Então por que nós estudamos isso na escola? Para baixar a angústia. Então o menino vai chegar lá e vai perguntar, professora, como é que a vida surgiu na Terra? Ah, foi aquela sopa lá. Porque você vai falar, eu não sei, eu não tenho ideia. Agora já estou falando, bom, os meteoros vieram para a Terra. Tá bem, aí está certo, pode ter sido. Os meteoros vieram para a Terra, meteoros e cometas, e trouxeram esporos de seres vivos. É provável. Trouxeram esporos de seres vivos e moléculas de água. Aí virou o oceano. Pode ter sido. Mas e de onde eles vieram? E de onde o outro veio? Então, em algum momento tem que ter surgido alguma coisa acidental ou não. Então, do ponto de vista velho, a vida não surgiu na Terra como uma sopa de moléculas. A vida existe antes dos seres vivos. Os seres vivos são instrumentos de expressão da vida. A vida é o prana. Então nós não podemos dizer que o prana é só uma energia vital. O prana é a vida. O prana é a inteligência que governa a vida. Agora pensem bem. Veja aqui, por exemplo, a sua biologia nesse momento. Pense na sua biologia nesse momento. Imagina, os rins têm que saber quanto o coração precisa de potássio e tem que segurar potássio. Segura potássio, bate 72 vezes por minuto. Gás carbônico, retém aqui, respira mais rápido, respira mais lento. O fígado, segura aquela substância ali, digere, porque o cérebro está precisando dela. Põe para cá, põe para lá. Ou seja, isso acontecendo milhões de vezes por segundo. E tudo se comunicando. Imagine que agora, que a gente fizesse um poder mágico e deixasse para sua inteligência governar isso tudo durante 10 segundos. O que aconteceria? Seria morte generalizada. Quer dizer, final dessa reunião, por alguma razão estratosférica ou mágica, todos morreram depois da reunião. Nossa, por mais que você tenha estudado essas coisas, não dá para você entender isso tudo. São bilhões de coisas acontecendo simultaneamente, só para você estar aqui. Só para você estar aqui pensando, sentindo, sorrindo e vivendo. Quem é que faz isso? Prana, a energia da vida, o sopro divino.
No Gênesis, Deus fez o homem de barro. Mas não bastou. Ele teve que soprar naquele boneco de barro. Não é isso? O sopro dele é o prana. Sem o sopro, não há vida. Portanto, a matéria serve como instrumento para a vida se expressar. Então, o prana em nós é a expressão da Shakti. Como é que a Shakti, a mãe divina, a energia cósmica, se expressa em nós? Como vida. Como prana. Sopro da vida. Então, não só o Ayurveda, mas muitas formas de medicina são chamadas vitalistas, porque acreditam na existência de uma energia vital inteligente. E ela é fundamental para o entendimento da psicologia, do yoga e do Ayurveda. Por isso eu estou enfatizando hoje o prana. Ela é fundamental. Por quê? Antes, dando um exemplo. Por exemplo, a medicina chinesa também não é baseado no Qi ou Qi, a energia vital? Os florais, como é que eles funcionam? Como é que a homeopatia funciona? Por exemplo, muitos médicos acreditam que a homeopatia seja só placebo, um efeito só de dar impressão mental e a pessoa acredita que aquilo vai funcionar e funciona. Por quê? Porque na lógica bioquímica tem um remedinho que você compra de arsênico, concentração tal ou dinamização tal, que não tem uma molécula mais de arsênico ali. Então você está comprando água. Mas a pessoa toma e faz o efeito do arsênico. Aí os médicos não acreditam nisso, ou muitos não acreditam nisso, porque então você pode tentar identificar a substância ali, não tem mais. Qual é a ideia e por que funciona? Porque toda matéria tem uma contraparte sutil. A matéria tem um molde, tem um carimbo no plano sutil, na energia vital inteligente, no prana. Quando você faz a dinamização, você deixa a marca, o molde, a pegada do prana na água ou no álcool. E aí quando a pessoa toma, ela toma um molde. Não precisa tomar a substância mais. Eu me lembro perfeitamente que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com Ayurveda, eu trabalhava num hospital e tinha uma clínica e meus colegas tinham endócrino, neuro, isso e aquilo. E era uma clínica grande, muito boa, tudo funcionando muito bem. E aí meus colegas médicos chegavam lá e me viam fazer Shirodhara. Shirodhara é aquele fluxo de líquido na testa da pessoa. E aí, assim, a gente faz um decocto de uma erva, por exemplo, que se chama Brahmi, Bacopa munieri, que é uma erva muito tônica para o cérebro, excelente para o cérebro. Fazemos o Shirodhara e a pessoa tem um ótimo efeito terapêutico. Os colegas ficaram olhando, eles sempre se respeitaram muito, mas eles ficavam olhando aquilo, assim. O guia vai me falar uma coisa. Você acredita que você jogando esse jato de coisa na cabeça da pessoa, isso vai entrar pelo cérebro dela dentro? É possível que você ficou doido. Você foi aprendendo essas coisas da Índia, você ficou louco. Pode bater aqui o quanto for que não entra lá pro cérebro. Né? Não é que entra. E não entra. Mas se você faz o PET scan do cérebro, que é aquele mapeamento cerebral colorido de metabolismo, enquanto ou depois que faz o Shirodhara, o PET scan mostra uma mudança metabólica do cérebro, como se a pessoa tivesse tomado o Brahmi, a erva. Por quê? Justamente por esse imprint, essa marca energética que aquilo produz. E o nosso corpo tem centros que captam, usando uma linguagem super bonita, moderna, o nosso corpo tem portais, olha que bonito, portais, para outra dimensão, coisa mais bonita, eles falar isso é tipo New Age total. Não tem como se falar de New Age sem falar de portal. Não, é total, porque aquilo bate, assim, se aqui, por exemplo, no centro, você sabe, um chakra situado entre as sobrancelhas, o Agnya, corresponde a um marma chamado Stapani, em santo. Daí, esse é um centro de
Captação, como você coloca a sua impressão digital no computador e ele te atende e faz o que você mandar para ele fazer, assim essa impressão digital do Brahmi é captada por esse centro e transmite lá para o corpo energético da pessoa e faz as mudanças biológicas, bioquímicas, metabólicas, entendeu? Sem que a pessoa tivesse que tomar uma dose alta daquele remédio. Entenderam a ideia? Então, há uma visão energética possível dentro da medicina. Não só na medicina, há uma visão energética possível na vida. Que a gente não é um acidente, mas uma vontade governando um movimento, governando uma direção para a vida. E aí é muito simples a ciência védica, a cultura védica. Se você vive em harmonia com a vida te protege, cuida de você e te dá plenitude. Se você vive contrário à vida, a vida corta o seu pescoço. A vida cria atrito. E o atrito é o sofrimento. O atrito é a doença. O atrito é a dor. Então a dor, o sofrimento e a doença surgem quando há uma desarmonia. Voltando ao conceito do Jarak, uma desarmonia entre a pessoa e a vida. Entre a vontade e a vida. Entre o desejo e a vida. Entre os seus objetivos e a vida. Por isso, uma das coisas fundamentais, eu digo sempre, quem tem juízo, obedece à vida. Quem não tem, tenta fazer coisas ao contrário. Tudo que vier na mente dela. Entende? Por isso eu digo sempre assim, vê. Muitos livros de autoajuda dizem assim, a natureza conspira para realizar os seus desejos. Imagina só se isso fosse verdade. Nós somos 100 e poucas pessoas aqui, imagina a natureza conspirando para fazer o que eu quero, o que você quer. O que você quer é oposto ao que eu quero. A natureza vai fazer o seu ou o meu? Vai puxar para lá ou puxar para cá? E não é isso só não. Aqui dentro tem um monte de desejos contraditórios. Para onde ela vai me levar? É o caos. Se a natureza conspirasse para realizar os meus desejos, ela seria o caos. Mas a natureza é ordem. A natureza é Dharma. A natureza conspira pela ordem cósmica. A natureza conspira pela harmonia da vida. E aí, se você vive de acordo com a harmonia da vida, ela realmente realiza os seus objetivos. Então, a máxima liberdade nossa na vida é realizar o Dharma, viver em harmonia com a natureza. E para viver em harmonia com a natureza, não é só pôr uma camisa branca e dizer amo as árvores e sair abraçando a árvore, porque isso não é viver em harmonia, isso é abraçar a árvore. Agora, viver em harmonia com a natureza é entender como ela funciona e viver de acordo com ela. Ela é a grande mãe, ela é inexorável. Nós não temos que proteger a natureza se autoprotege. E a natureza nos destrói se nós tentarmos destruí-la. Não é isso? Por exemplo, nós estamos criando uma condição de não termos condições de continuarmos vivendo nesse planeta. E o planeta vai continuar, a natureza vai continuar, o sol vai continuar nascendo, a lua vai mudando de fase. Os pitas não se sintam chateados com isso. Porque de modo geral o pita acha que o sol só nasce e a lua só muda de fase por causa dele. Porque se ele não fizer nada, não vai acontecer isso. Então, tipo, ayurvédico, pita, é assim, ele acha que ele e Deus são ali íntimos. De vez em quando ele dá uns conselhos para Deus. Ó, Deus, assim não está certo. Esse negócio da lua ficar mudando de fase desse jeito, eu preferia que mudasse em outra ordem. Quando eu estiver no seu lugar um dia, eu vou fazer as coisas funcionarem assim. Né? Você pergunta para eles assim, você é um tipo controlador? Controlador, eu não. Eu só faço as pessoas fazerem o que eu quero, porque o que eu quero é o que é o certo. Então é um tipo fácil de entender. A vida se divide em duas coisas, o certo e o errado. O certo é o jeito dele, o errado é o resto. Não é? Então, esse é um tipo que acha que tem que controlar as coisas dessa maneira. Então, uma pessoa que vive assim, ou que vive de alguma outra maneira em dissonância com essa ordem cósmica, sofre. Então, o sofrimento
ele é simplesmente uma desarmonia. Por isso que o Ayurveda tem um binômio. Saúde é harmonia, doença é a desarmonia. Simples assim. Portanto, entender como tudo isso funciona. Entender a função do prana. O prana é, portanto, essa vida. E o prana, o que é que ele faz dentro de nós? Ele agrega a matéria, que por si é inerte, que por si não tem vida, que por si não tem consciência. Agrega e forma essa perfeição da vida. Mas, ao mesmo tempo, o prana conecta o corpo com a mente. A mente é considerada de natureza material. A mente não é um produto do cérebro. A mente existe sem o cérebro. O cérebro é o rádio. Ele não é a mente. Você vai pegar um rádio e vai dissecar quando está tocando uma música, uma orquestra, e para procurar a orquestra lá dentro. Tem muita lógica isso, não é? A gente disseca o cérebro para entender como esse rádio funciona, mas não para procurar a pessoa lá dentro. A pessoa está além desse corpo. Eu e você, não só o Atma, mas nós como pessoas estamos além do corpo. O corpo é o nosso instrumento, é o nosso rádio. Agora, é claro que ele tem uma importância fundamental. Suponho que você tem uma rádio que transmite estéreo, digital, laser, tudo sofisticado demais. Só que você tem aqui um radinho de pilha que faz mais ruído do que toca música. Por mais puro que seja a onda que chega ali, pura, o som que vai sair é de má qualidade. Então, se a gente não fizer com que esse corpo funcione bem e tudo esteja em perfeito funcionamento, essa máquina vai sempre expressar aquém das suas capacidades. Muitas vezes as pessoas chegam no consultório e dizem: eu vim aqui só para saber como é que é o Ayurveda, vim conhecer. Então, você tem algum problema de saúde? Não, não tem nenhum, sou ótimo, tenho uma saúde ótima. Aí fala: então tá bom, então vamos começar. Eu preciso conhecer mais sobre você para entender como é que você funciona, porque o Ayurveda é mais holístico, é integrativo. Vamos procurar entender você. Você dorme bem? Ah, nada. Tem dificuldade de pegar no sono, acorda 2 da manhã, fica meio agitado. Ah, então tá, você tem boa saúde, mas não dorme bem. E a sua digestão é boa? Ih, isso me faz mal, aquilo me faz mal, aquilo outro me faz mal. Não é? Já viram um carro, quando está subindo uma ladeira e o motor está desregulado? Faz aquele barulho todo e mal consegue subir. Agora, aí a pessoa, quando tem um carro desse, o que ela faz? Leva no mecânico logo, não é? Para consertar, porque o carro está com problema. Agora, se ela olha para o carro do vizinho e está assim, olha para o carro do outro vizinho e está assim, olha para... Não, então isso é normal, o carro é assim mesmo. Não é? Agora você olha para uma pessoa, estou cansado, eu estou deprimido, outra, eu estou com problema de estômago, outra, minha memória não é boa. Cheguei aos 40 anos, minha memória começou a piorar. Cheguei aos 35, parei de menstruar. Quer dizer, tudo parece que a máquina está sempre desregulada, falhando. E aí isso é tão comum que parece normal. Mas essa máquina foi construída para viver 100 anos em pleno uso de todas as suas funções. Pode imaginar isso? 100 anos em pleno uso de todas as funções. Qualquer coisa menos do que isso é mau uso da máquina. Suponha que você compra um carro que tem que trocar uma peça com 100 mil quilômetros. Com 30 mil a peça estraga. Quais são as possibilidades? Ou ele veio estragado de fábrica, o que é uma doença genética. Não é? Carro estragado de fábrica é doença genética. A gente tem uma carga genética, às vezes pesada, de doença. E a outra possibilidade é o mau uso da máquina. Você usou mal o carro, a peça estragou mais cedo. Não é? Então, o mau uso da máquina é a gente usar mal a mente, usar mal o corpo, usar mal os sentidos, usar mal os órgãos. Então, o prana faz essa conexão do corpo com a mente. Como é que ele faz essa conexão? Através de fluxo, movimento. O prana é movimento. O prana, o Ayurveda identifica com vata. Tudo que nós dizemos sobre vata se refere ao prana.
Tudo que nós vemos de prana se refere ao vata. Não é aquele seco de intestino preso e meio maluco, não. Aqui vata é a energia vata, não a pessoa que está com distúrbio de vata. Entende? Vata é a energia que governa tudo isso. Então vata faz fluxo, movimento. Então imagine a seguinte situação: a mente que não está no corpo físico, ela é mais sutil, a sede dela não é no corpo, e ainda nós vamos estudar a sede da mente e como lidar com ela. A mente tem o fluxo do pensamento, não é? Como é que chama quando o fluxo do pensamento está muito acelerado? Ansiedade, por exemplo, gera um fluxo mental acelerado. A pessoa diz: eu não consigo desligar para poder dormir. O paulistano já tem quase por natureza essa situação de vata em excesso. É uma hiperreatividade incrível. Eu vejo no semáforo, ele está vermelho, ele está assim com intenção de mudar para o verde, com intenção. Já tem gente, alguém buzinando, anda onde eu estou querendo passar. Pessoas que passam. E agora eu fiquei meditando sobre esse assunto hoje, porque é um tema importante. O yoga é presença. O yoga é estar aqui agora dentro desse corpo, não projetado na mente, nos pensamentos, nos devaneios. O yogi é uma pessoa presente. Muita gente acha que yogi é um ser que vive viajando na estratosfera. Aí acha que o primeiro buraco cai e leva todo mundo junto. Não, o yogi é presente. Se ele vai lavar banheiro, ele está presente em lavar banheiro, tanto quanto em cantar mantra. E para o yogi não faz diferença do sagrado. Lavar banheiro é tão sagrado quanto falar isso que eu estou falando para vocês, ou cantar mantra. Todos os atos da vida são sagrados. Sri Krishna, no Bhagavad Gita, dá 9 definições do que é o yoga, com muito mais propriedade, eu diria para vocês, do que Patanjali. E Sri Krishna, que é o Yogeshwara, o senhor do yoga, ele diz: Yogam Samatvam, yoga é harmonia. Essa é a definição mais extraordinária do que é yoga. Yoga é harmonia. É tudo que eu estou falando para vocês sobre saúde, que significa harmonia. Harmonia de todas as partes que formam a pessoa e da pessoa com o universo e com sua origem. Mas depois ele diz: Yogaha Karmasu Koshalam. Yoga é a maestria nas ações. O yoga é uma pessoa que procura executar todos os atos aqui e agora, presente, consciente, atento, lúcido. Aí a gente vê essas pessoas na rua andando com aqueles fones. Ou então uma pessoa sai de uma aula de yoga, fez aquele tanto de ácido, sai da aula de yoga, passa pelo outro, nem olha a existência do ser humano, nem viu. Às vezes vê um cachorro, quase morre em cima do cachorro, e lá um abraço o cachorro, mas passa do lado de uma pessoa e finge que ela nem existe. Tem sentido isso? Tá bem, ame o cachorro, faça o que você ama, o cachorro, tá certo. Mas por que passar indiferente pelos outros? Uma pessoa termina uma aula de yoga e passa sem olhar para os outros assim, como se estivesse no mundo mental das ideias, com aquela impressão de sereno. Né? Tem que fazer a expressão de sereno. Assim, sabe como é que é a expressão de sereno? É aquela cara de paisagem. Esse mundo, dessa ralé, porque eu estou além, eu não estou lá. Quer dizer, o sujeito não está aqui dentro, se ele não está aqui, ele não está fazendo yoga, não. Yoga está aqui, agora, presente, não no devaneio, não no mundo das ideias. Então, o fluxo do pensamento excessivo, como ansiedade, angústia, sentimento de medo ou perigo. Esses são sentimentos raros, né? A gente quase não vê as pessoas ansiosas, com angústia, com medo. Então, o fluxo mental acelerado acelera o fluxo do prana, do corpo energético, o corpo sutil. O fluxo do prana acelerado acelera funções orgânicas. Quando você está ansioso, o que é que acelera no seu corpo? O fluxo do sangue, batimento cardíaco, tremor, e descoordenação motora. Respiração é a mais evidente. Vocês viram os vatas?
os tipos que são vatas, que já tem muito prana, geralmente vivem no mundo mental, né? Os vatas vivem nas ideias. Eu digo sempre assim, por exemplo, um casal de vatas resolve agora, com todo romantismo, manter uma relação sexual. Eles sentam no sofá e vão discutir sobre o orgasmo cósmico, a energia do prana que entra e passa por Kundalini e depois vai se expressar e aquela coisa psicológica, toda mental. Aí eles cansam de tanto ficar na filosofia. Aí o ato físico, depois aquela coisa árida, seca, que já que ele não lubrifica bem mesmo, que o ato é seco. Já que não lubrifica bem, vamos acabar com isso logo aqui também. E depois que tem uma perda ali assim durante o ato sexual, depois só daqui 2 meses para ter vontade de novo, porque a energia assim, esvai tudo, esgota. Minha memória hoje não está boa, porque teve relação sexual ontem. Esse é o tipo vá, pouquinha energia, quase nada, muita ideia. Imagina um conjunto de vatas discutindo sobre dentro de uma empresa para resolver um problema da empresa. Ideias, 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 ideias. Vamos fazer? Não, eu já mudei de ideia. Você pedir vata, deveria pagar ingresso na hora de dormir. Ingresso de cinema. Porque ele sonha. Por exemplo, se eu ouso, quando entra um vata, pedir para ele contar os sonhos, para mim, eu posso mandar embora os próximos pacientes, porque vai ser umas 7 horas ele me contando. Ainda não esgotei meus sonhos, ainda não posso contar mais alguns, e a interpretação daquilo tudo. Porque ele vive ali nas ideias, nos sonhos, não é? Vive no mundo mental. Então, por quê? Porque o fluxo do prana é exagerado nele, é rápido. E os kafas, que tendem a ter esse fluxo mais lento quando estão em desequilíbrio. Olha, gente, vocês não ficam me olhando assim, não. Pode ser que eu vou ficar nervoso. Olha, amanhã, se vocês continuarem me olhando assim, eu vou ficar nervoso. Os pitas são reativos. Pá, já ficou. O viu já passou também, né? E um casal de pitas, que os pitas fogo, aquela coisa passional, contundente, agressiva como fogo. Todo mundo no prédio sabe que ali tem um casal de pitas. De vez em quando, pratos quebrados, e taças, e gritos, e berros. Alguém pensa, mataram alguém. 5 minutos depois o casalzinho sai se abraçando e beijando pela porta do prédio. Porque vem aquele ímpeto todo, aquilo vem a agressão, passa, acabou. E aí a Cafinho, por exemplo, um pita casado com uma cafa. Ele agrediu, você não fez isso, principalmente você não fez comida para ele, você não fez e tal, aquela coisa toda. Aí a Cafinha cai naquela depressão, naquela melancolia, olha, ele me ofendeu, fui ofendida, vou passar 3 dias em estado depressivo. E o Pita, mas por quê? Eu não fiz nada. Ele não se lembra que há 5 minutos atrás ele acabou com a pessoa. Por quê? Não falei quase nada, falei tudo normal, isso é assim mesmo. E a Cafinha fica ali dolorida. Cafa é a memória. Cafa tem memória. Mas a memória geralmente é afetiva e voltada para aquele sofrimento que ela passou em algum momento. E geralmente vive no passado. Por exemplo, brigou com uma pessoa 20 anos atrás. Aí não se encontraram mais. 20 anos depois se encontram e a Cafinha ou Cafinha fala, olha, porque Cafa tem que ser bondoso, porque senão ninguém vai gostar dele. Ele acha que as pessoas só gostam dele porque ele é útil e bondoso. Olha, eu já te perdoei. Faz com aquele olhar de bondade, eu já te perdoei. Eu não esqueci o que você fez comigo, mas eu já te perdoei. Com o não esqueci, você fica um amarrado com ela. Com ele, com ela. Agora, eu já te perdoei, então eu sou muito bonzinho. Né? Cafa tem que ser simpático. Não é? Por isso fica aquele sorriso sempre assim, bondoso. Pita não. Pita, por exemplo, vai numa consulta de Ayurveda. Ele ficou sabendo ontem de uma consulta e marcou para hoje.
Aí, ontem à noite, ele ficou a madrugada inteira na internet estudando tudo que ele podia. Porque a coisa que ele menos admite é fazer alguma coisa vulnerável. Eu não sei, ele vai chegar para você e falar, eu não sei nada disso, eu vim aqui para você me ajudar. Pita não faz isso nunca. Pita faz assim, ó, lê tudo que pode, estuda tudo. Então eu vim aqui para a gente discutir sobre o Ayurveda. Começou ontem à noite, faz 50 anos que você faz isso, eu vim aqui para discutir com você. Eu sei que eu sou Pita, mas eu vim aqui para a gente discutir sobre o Ayurveda, porque eu estou tendo uns problemas. Aí que problema? Não, porque eu fico muito indignado com as pessoas. Aí você pergunta, mas me fala, você tem raiva? Assim, a raiva é um sentimento comum em você? Raiva eu não tenho raiva, eu tenho indignação. Aí você pergunta para a pessoa, me fala, qual é a diferença entre raiva e indignação? Não, olha gente, é quase matemático isso, de cada 10 pitos, uns 9 falam o que eu estou dizendo para vocês. Você fala, raiva é quando você tem raiva da pessoa, mas indignação é porque essas pessoas fazem tudo errado, você fica indignado. As pessoas dizem que eu não sou democrático. Mas eu já deleguei tanto e não fizeram nada, fizeram tudo errado, eu peguei pra mim e estou fazendo direito. Porque eu que faço certo. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Aqui quase não tem pita, assim, quase não estou vendo vários pitas por aqui. Suponho que, por exemplo, aqui, vocês veem como é que o ser humano percebe as coisas de maneiras diferentes. E uma das coisas que induzem a uma maneira de pensar é a constituição individual. Suponho que aqui a Renata fecha essas portas todas, lacra tudo aqui, põe guardas ali em volta, armados, e fala, olha, ninguém vai sair daqui, suponho, se não pagar 10 mil reais aqui agora. Os vatas vão dar um pulo de susto, vão ter uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico e vata são coisas que se acompanham frequentemente. Já vai abrir a bolsa, já vai cair um Rivotril, já vai porque vata e Rivotril são quase sinônimos. Não, eu durmo. Eu durmo todo dia. Você pergunta, Vato, você dorme todo dia? Eu durmo. Mas eu durmo porque eu tomo Rivotril. Ele dorme bem com Rivotril. Então, os vatas vão reagir assim, pânico, cai da cadeira, tropeçam um no outro, porque tem uma descoordenação motora. Assim. Os pitas já sacam o revólver, já sacam o telefone como se fosse um revólver. Já tem o 190, o código do consumidor, já falha, liga aquilo tudo, e já começa o complô. Vamos nos organizar contra esse povo. Eles têm tudo cara de bonzinho, parece tudo santo, mas é tudo malandro. Estão cobrando isso tudo, vamos fazer um complô. Aí começa a brigar entre eles para saber quem vai chefiar o complô. Não é? E os cafinhos. Ô, Renatinho. Principalmente se for cafinha mineiro, assim. Ô, Renatinha, olha, você é tão linda, tem um carinha tão agradável, tão simpática. Eu olhei aqui na minha bolsa agora, eu não tenho aqui os olhos. Mas se você puder esperar, eu te dou um cheque aqui. Dá pra você fazer por 9.500, que esse é o tipo bondoso, sempre procurando achar um jeito de lubrificar e passar pela vida. Então você vê, o mesmo fenômeno, o mesmo fato, as pessoas reagem de maneira diferente de acordo, entre outras coisas, com a constituição individual, baseada em Vata, Pitta e Kapha, que é um dos elementos que pesam na hora de você estar condicionado a reagir dessa ou daquela maneira. Então, a conclusão disso aqui é, existem esses elementos que formam a nossa pessoa, vocês, por enquanto, guardem a ideia desses elementos, principalmente agora do prana, coordenando e organizando tudo isso, e o entendimento de que a nossa liberdade é uma utopia, por enquanto. Porque, enquanto nós vivemos condicionados pela mente, pelos hábitos, pela cultura, pelo momento, nós não temos liberdade. A liberdade é uma possibilidade, ela não é um fato para a maioria. Quando é que a gente pode ser livre? Quando a gente está consciente do aqui e agora, presente.
Porque você pode tomar decisão do que fazer, do que pensar, do que sentir. Se nós sentarmos aqui agora 2 minutos, 1 minuto e dissermos, eu quero ter a liberdade de pensar só na felicidade, eu quero estar feliz 1 minuto. O que é que vai acontecer? Sua mente vai para uma coisa, para outra, estou cansado, estou com sono, estou com fome, eu tive um problema hoje, eu tenho um conflito, tenho que resolver, daqui a pouco eu vou sair daqui. A mente vai para todos os lugares, ela fica pouco aqui. Se você tem um problema físico, ela vai para lá. Porque a mente tem prioridades e a dor é prioritária. A dor física muitas vezes é prioritária. Eu digo sempre, suponho que a pessoa, nós vamos fazer, suponho, uma meditação no Atman, a chama divina no nosso coração. E aí você senta com todo o amor e vontade de meditar e medita no Atman. Aí a sua consciência se enche do Atman. Aí depois de 1 minuto começa uma dor nas costas. Aí a consciência está cheia do Atman, cheia de devoção e amor pela divindade e a dor nas costas aqui. Aí a dor nas costas aumenta, a divindade diminui. A dor nas costas aumenta, a divindade diminui. Depois fica dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, divindade, dor nas costas, dor nas costas. Aí a gente está fazendo a meditação, bate o sino. Termina. Dos 15 minutos, você ficou 14 minutos e 50 segundos na dor nas costas. E 1 segundo no Atman. A gente está com aquela cara serena, meditei por 15 minutos. Não é? A mente é assim. Ela não se submete à nossa vontade. Por isso nós não somos livres. A maior escravidão é a escravidão que nós temos pela mente. Ela nos escraviza. E ela nos escraviza porque nós nos confundimos com ela. Nós achamos que somos a mente. E nós não somos a mente. A mente é o nosso instrumento, não é a nossa pessoa. O yoga nos permite fazer com que a consciência se destaque da mente e olhe para a mente. Quando a consciência olha para a mente, ela vê a emoção surgir, o pensamento surgir, o condicionamento surgir, mas tem alguém que vê e aquilo que é visto. Aí aquele que vê pergunta, bom, se eu estou tendo esse medo, mas eu não sou o medo, porque eu estou vendo o medo, então quem sou eu? Entende? E aí começa o autoconhecimento de fato. Por exemplo, se você tem uma pedra nos rins, você nunca diz, eu sou a pedra nos rins. Você não acha que a pedra é você. E se ela começa a sair pelo seu ureter, você está sentindo uma dor terrível, você não diz, a pedra, eu estou andando dentro do meu ureter. Eu agora saí pela minha uretra, eu caí no vaso sanitário. Você não diz isso. Você não diz assim, quando cai você chora de dor, com certeza. Mas você não vai chorar assim, agora eu sou eu menos uma pedra. Eu fiquei sem um pedaço de mim, não é? Mas quando você tem medo, você é o medo. Quando você tem a mágoa, você é a mágoa. Quando você tem a raiva, você é a raiva. Nós não dizemos eu tenho, eu sou isso. E muitas vezes a nossa mente cria artifícios para nós entendermos que as nossas emoções negativas são úteis para nossa preservação. E ao contrário, elas são completamente autodestrutivas. Mas nós achamos que devemos ter raiva. Nós temos apego pela raiva. Nós temos apego pelo medo. Nós temos apego pela mágoa ou por qualquer emoção negativa. Porque ela é nossa. Ela é parte de nós. Eu não vejo como uma pedra que tem que sair de mim. Eu vejo como sendo eu. É super difícil se desprender disso. É a tarefa mais difícil da vida. Mas é a única que realmente te dá plenitude de por que você está vivendo aqui. O que é que você está atrás, o que é que você procura. E essa vida, nesse sentido de autorrealização, de plenitude, começa no momento que nós nos desidentificamos com esse fluxo dos pensamentos, dos nossos hábitos e dos nossos condicionamentos. Tá certo? Quando eu tenho o condicionamento de quando eu estou em pé aqui e falo muito, eu vou parar com esse condicionamento agora
para nós terminarmos então.